Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. O tema do vídeo de hoje é: quem foi o Jesus bíblico? A divindade de Jesus é uma questão que permaneceu controversa por séculos e séculos. Este vídeo marca o primeiro episódio, onde vamos entrar em detalhes sobre Cristologia e a divindade de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele. Para entender melhor quem Jesus realmente era do ponto de vista bíblico, faremos referência à Bíblia e veja qual é a posição de Jesus nas Escrituras bíblicas. Hoje nós gostaríamos de responder a seguinte pergunta: de acordo com a Bíblia, Jesus tem os atributos de Deus Todo-Poderoso? Para abordar essa questão, precisamos definir quais são os atributos de Deus. O atributo de Deus, ou melhor, os atributos de Deus são muitos. No entanto, nós listamos 6 atributos padrões de Deus e iremos usá-lo como critério para analisar a divindade de Jesus conforme a Bíblia. Os atributos de Deus incluem que Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é maximamente perfeito, Deus não é comparável à criação, Deus é independente e Deus é adorado. Então vamos colocar Jesus, que a paz de Deus esteja sobre ele, para o teste e veja se a Bíblia classifica Jesus como esses 6 atributos padrão de Deus. Número 1. Jesus era todo-poderoso? Se lermos o capítulo do Evangelho de João 1, versículo 39, versículo 5, versículo 30, ou melhor, se lermos o capítulo do Evangelho de João 1, 36, encontramos a seguinte afirmação, ditos do próprio Jesus: eu não posso fazer nada sozinho. Como eu ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Este verso indica que Jesus afirma não ter poder sobre fazer qualquer coisa por conta própria, exceto pela vontade de Deus. Portanto, de acordo com a Bíblia, Jesus não era todo-poderoso. Número 2. Jesus era onisciente? Bem, se considerarmos o seguinte versículo bíblico, seremos capazes de tirar uma conclusão melhor. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 32, que Jesus não sabia quando o dia do julgamento seria, mas somente Deus. O versículo diz: mas sobre aquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas só o Pai. Também encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, que Jesus estava com fome e viu uma árvore de figo à distância. Quando ele alcançou a figueira, nada achou ali, a não ser, porque não era a estação para figos crescerem em árvores. O verso diz: no dia seguinte, quando eles estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira em folhas, ele foi para descobrir se tinha alguma fruta. Quando ele chegou lá, ele não encontrou nada além de folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse para a árvore que nunca mais ninguém coma de você. E seus discípulos o ouviram dizer isso. Portanto, não somente Jesus estava com fome, conforme indicado neste versículo, que é um atributo da criação e não do Criador, mas ele também não sabia quando era a estação dos figos. Portanto, Jesus não era onisciente. Número 3. Para prosseguir com o terceiro teste, sabemos que Deus deve ser maximamente perfeito.
Jesus era perfeito de acordo com a Bíblia? Bem, vamos olhar para a Bíblia e veja o que ela diz. Um homem uma vez correu a Jesus, caiu de joelhos e disse a ele: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu no capítulo do Evangelho de Marcos 11, versículos 18, dizendo: Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto Deus. Portanto, neste verso, Jesus nega-se a ser maximamente perfeito e dá a completa maestria e perfeição ao próprio Deus. Número 4. Para que Jesus seja Deus, ele não deve possuir nenhum título que seja comparável à criação e que faz com que contradiga o papel de Deus. No entanto, encontramos na Bíblia que Jesus foi realmente um profeta de Deus e era conhecido por esse título em torno de seu próprio povo. Isto está claramente mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 11, que afirma: As multidões responderam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então, como Jesus pode ser Deus e um profeta humano de Deus ao mesmo tempo? Sua posição como profeta de Deus contradiz o papel de Deus e, portanto, o Jesus bíblico também não consegue passar nesse teste. Número 5. Deus é obviamente independente. No entanto, Jesus era independente ou dependente? Bem, na Bíblia encontramos que Jesus expressa claramente sua dependência em Deus. Novamente no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, e no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, Jesus afirma: Não procuro minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 5, 30, e ainda em João 5:30 é dito: E ainda, não como eu quero, mas como tu queres. Em Mateus 26:39, também Jesus realizou milagres. Ele realizou milagres apenas com a aprovação e a vontade de Deus, conforme mencionado no livro de Atos, capítulo 2, versículo 22, que afirma: Companheiros israelitas, ouvi este Jesus de Nazaré. Foi um homem credenciado por Deus a você por milagres, prodígios e sinais que Deus fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Portanto, de acordo com a Bíblia, Jesus realizou milagres apenas pela vontade de Deus e colocou sua fé e dependência somente em Deus. Portanto, Jesus não era independente, mas bastante dependente de Deus. Número 6. Deus é adorado. Portanto, para Jesus ser Deus, ele deve ser adorado. Bem, Jesus era adorado? Descobrimos que não só Jesus não era adorado por seu povo, mas também que o próprio Jesus adorou a Deus. Isso é mencionado na Bíblia quando Jesus foi com seus discípulos para o jardim do Getsêmani para orar a Deus, a fim de que ele o salvasse da crucificação. Diz no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Indo um pouco mais longe, ele caiu com seu rosto no chão e orou ao seu pai: Se for possível que este cálice seja afastado de mim, não como eu quero, mas como tu queres. Portanto, Jesus não foi apenas não adorado, mas o próprio Jesus orou e adorou a Deus, curvando-se com humildade e em total submissão. Isso marca o fim dos testes, que agora podemos concluir que Jesus não pode ser Deus segundo a Bíblia, porque ele falha em cumprir o critério para os atributos de Deus. O Criador e a criação são distintos. Uma vez que um Criador é comparado à criação, então esse Criador falhou em atender aos atributos padrão de Deus e não pode ser o Criador real. Muito obrigada pela companhia
Esta é a tradução de um vídeo cujo original você pode encontrar na descrição deste vídeo aqui, no idioma inglês, certo? Até o próximo vídeo e assalamu alaikum a todos. Tchau, tchau.